Começando o nosso primeiro podcast Opus do ano, galera! Sejam muito bem-vindos e antes de apresentar o nosso primeiro convidado, eu só queria falar que a ideia desse podcast, galera, a gente está falando sobre arte, sobre música, tá trazendo alguns convidados aqui e a gente tá podendo trocar uma ideia sobre tudo que envolve o nosso mundo Opus. Eu não poderia deixar de começar com o cara que é foda, que é meu braço direito na Opus, meu amigo de infância. Vou apresentar ele antes que eu chore aqui. Guiminho! Guilherme pros íntimos, mas pra vocês agora também pode. Seja muito bem-vindo. Fala, rapaziada. João, obrigadão aí pelo convite. Guilherme, né, mas na verdade sempre fui conhecido como Guiminho, então, né, deixa em aberto aí, pode chamar de Guilherme ou de Guiminho, as duas formas aí pra mim já tá valendo, é suficiente. Show de bola. Então, para começar aqui a nossa entrevista com o nosso queridíssimo Guiminho. Guiminho, fala pra gente, quem que é você? De onde que tu veio? Qual que é a tua relação com a música? Então faz essa introdução aí pra gente, pra galera te conhecer melhor. Bom, vamos lá. Eu acredito assim, pra quem já tá acompanhando a gente há um tempinho, né? O João já chegou a comentar em alguns vídeos, né, que eu cantava no coral junto com ele, né? Então a gente cresceu junto nesse meio da música. Eu também fui menino cantor dos 8, 9 anos de idade até os 17. E aí onde a gente teve todo esse aprendizado de música, né, toda a parte de canto, solfejo, ritmo, enfim, toda a parte de teoria musical, instrumento musical, né? Quando a gente era pequeno a gente tocava flauta, né? A gente não chegou a se aprofundar muito em outros instrumentos, mas sempre tivemos essa ligação com a música muito por conta do coral, né? Viajando muito pelo Brasil afora, cantando, se apresentando, cantando em missa, apresentações, enfim. Era uma rotina bem agitada para a nossa idade na época, né? Cantando no especial de Natal do Roberto Carlos. Especial de Natal do Roberto Carlos. Exatamente. Teve aquela também que me marcou muito, né, cara? Além dessa do Roberto Carlos, que eu fiquei ali do ladinho, né? Passei por uma situação engraçada com o pessoal do Roupa Nova, né? Que ele, acho que era o guitarrista, enfim, não me lembro, mas que ele tava tocando do meu lado e ele tava escutando no fone de ouvido altão uma música que era totalmente diferente da que a gente tava cantando na hora, enfim. Umas situações engraçadas que vão acontecendo no show business, né? Mas uma outra situação engraçada que teve também, que eu lembro de quando eu era pequeno, que me marcou muito, que foi a gente foi cantar no aniversário do PT, de 24 anos, não sei se tu lembra dessa. Foi no aniversário do PT, achei que tinha sido na posse do Lula, não foi não? 2003? Não, foi no aniversário do PT lá no Hotel Glória, lá no Rio, quando o Hotel Glória ainda existia, então tem bastante tempo. Essa foi maneira mesmo. Aí no final da música tinha um solo assim, que aí era o meu solo, né? Só que aí na hora do meu solo eles colocaram o playback. O playback, porque era o playback só da parte do som, né? E aí o coral cantava a música em cima do instrumental. Só que aí no final eles não cortaram a voz da menininha que cantava, né? Então na hora do solo, cara, entrou uma menininha cantando junto comigo. Aí parecia que eu era a menininha cantando. Então assim, foi bem constrangedor. Foi bem constrangedor e isso rendeu muita zoação em cima do Guiminho. Exatamente. Então assim, é uma coisa que a gente vai passando na vida da música aí, que faz parte também. Mas então a minha relação na música vem justamente por conta dessa criação, né, educacional do Coral dos Carneirinhos de Petrópolis, né, que eu tive junto com o João. Muito maneiro. Então, assim, galera, só para vocês também que acompanham o nosso canal, né? A gente cantou no Coral dos Canarinhos desde 2003, então a gente tem toda essa história com a música, né? Então é por isso que a gente bota toda a nossa alma, a gente bota toda a nossa fé, toda a nossa paixão na Opus, em cima dessa relação que a gente tem com a música, né? Então, dando sequência, eu quero puxar exatamente uma pergunta aqui, que é a seguinte, Guiminho, é sobre música. Você ganhou um ingresso grátis para ir em uma dessas festas. Qual você iria? Funk com eletrônico, funk com sertanejo ou sertanejo com eletrônico? Lembrando que ele escuta eletrônico 8 horas por dia na loja. Cara, pra ir numa festa, pô, eu acho que eu curtiria mais um... Putz, será que eu não sei se eu posso falar isso aqui? Vamos ver o que ele vai responder.
Cara, eu acho que eu curtiria mais um funk com sertanejo, cara. Porque eu gosto de festa agitada, que dá pra dançar, que dá pra... O eletrônico eu gosto de curtir, assim, pra escutar mais e tal, mas... Ele só tá falando isso porque ele nunca aprendeu a fazer o passinho de música eletrônica ainda, né? Mas meu negócio é o Arrocha ali, ó, dançando juntinho. O cara é... Não, tô brincando, mas é porque assim, dificilmente, pelo menos hoje, né? Hoje, eu tenho certeza que eu não iria em uma festa, né, desacompanhado da minha namorada. E eu sei que ela não curte eletrônica, então assim, ia acabar sendo chato pra ela, e aí eu ia ficar meio que naquela. Então assim, eu sei que o funk sertanejo, os dois iam curtir, ia ser uma parada... Boa, foi uma boa desculpa. E dando sequência, então, como é que você chegou até a Opus? Como é que você veio parar aqui na Opus? E por que você resolveu embarcar nessa proposta que eu te fiz, né? Já tem mais de um ano, né? Já tem algum tempinho. Vai estar batendo um ano aí agora. Né, assim, para dar uma contextualizada, né, pra galera que não sabe, né? Eu estava construindo uma carreira que estava até, né, pela minha idade, acho que estava bem sólida, né, no ramo da hotelaria. Eu sou formado em turismo e eu já estava há 4 anos, né, um pouco mais de 4 anos no Rio, trabalhando no ramo hoteleiro, com uma projeção bem bacana de crescimento por lá. E aí, até que num certo momento, o João surgiu com uma proposta, né? A Opus estava com projeções também de crescimento e o João precisava de alguém de confiança para poder dar uma força, enfim, tocar o projeto. Não é uma decisão fácil, realmente para mim foi muita coisa que eu tive que colocar, né, na balança, né, a questão de mudar de cidade, voltar para Petrópolis, em termos de atrativos de carreira e pensando na tua própria, né, teu próprio mercado de trabalho. O Rio de Janeiro tende a ser realmente um pouco mais atrativo porque tem mais oportunidades, mas assim, é uma percepção que eu tenho também de que quando você tem uma oportunidade onde você consegue desenvolver o teu próprio crescimento, eu acho que a tua chance de crescimento é maior do que quando você já está num projeto consolidado, onde a sua dificuldade de crescimento é um pouco maior também. Então, assim, eu decidi fazer essa mudança, né, de vir aqui para a Opus para pegar um projeto que está começando, porque eu sei que vai depender, né, lógico, não só de mim, mas eu vou ter uma contribuição muito grande, né, e dando certo, a tendência é que o meu crescimento profissional seja muito maior do que no ramo que eu estava antes, na empresa que eu trabalhava antes. Então, assim, eu tive que colocar essas coisas na balança, e isso fez com que eu tomasse essa decisão de voltar para Petrópolis, enfim, ficar mais perto da família também, e topar esse desafio de fazer a Opus decolar. Aí sim, hein? Porra, gostei dessa resposta aí. Então vamos lá. Se você tivesse em um festival de música e tivesse a oportunidade de escolher entre conhecer o Vintage Culture ou o Dennis DJ, quem que você escolheria? Não, essa eu vou no Vintage. Vai no Vintage? Vou. Agora o cara é fã de música eletrônica. Não é. Só porque realmente o Dennis DJ não me chama muita atenção, assim. Tudo bem que hoje em dia, eu confesso, eu realmente não tenho acompanhado mais o mundo do funk já há um tempinho. Mas é só por uma questão, assim, de festa, que pra mim eu sempre achei que festa tinha que rolar um funk. O cara foi funkeiro durante a maior parte da vida dele. Você também, meu irmão. Mas hoje, assim, dentro do que eu, né, enxergo como um artista, né, eu vejo o Vintage um pouco mais à frente, né? Eu acho que... Uhum. Não desmerecendo o Dennis DJ, mas eu iria, brabo demais eu iria no Vintage. Os dois são incríveis. Eu tenho uma admiração enorme. Ainda mais o Dennis DJ, pra mim, ainda é um cara assim que eu admiro demais, porque além dele ser referência hoje no ramo do funk, né? Ele é um puta empresário e, assim, é um cara que nunca deixou de perder a humildade. Se for no Instagram dele, você vai ver ele, fazendo brincadeira com um pouco as crianças e tal. Então, ele começou lá atrás, na Furacão 2000. Deve ter começado antes, né? Mas foi quando ele despontou. Mas é um cara que até hoje não perdeu a humildade, é um cara que fala com os fãs, é um cara que está sempre presente. Então, assim, é uma parada que eu admiro demais ele, apesar de hoje também estar acompanhando mais o Vintage, né? O crescimento do cenário eletrônico no Brasil. Voltando um pouquinho para a Opus aqui, então eu queria que você contasse para a galera como é que você se sente trabalhando na Opus, se é desafiador,
se você se sente motivado. Como é que é essa relação de trabalhar aqui na nossa equipe, na nossa marca que a gente está construindo? Eu acho que o maior incentivo quando você está trabalhando, para você trabalhar em um ambiente, é você gostar daquilo que você está fazendo. Eu já trabalhei, né? Na verdade, a minha primeira experiência de trabalho, né, que eu tive na minha vida foi fazendo uma coisa que eu não gostava de fazer. Meu primeiro emprego foi trabalhando, entregando quentinha de bicicleta. Então eu ficava de bicicleta para cima e para baixo, trabalhando no bar com a minha mãe. Então, assim, era uma coisa que eu entendia que era uma necessidade que eu tinha que fazer naquele momento, mas que ao mesmo tempo eu tirei a lição de que, assim, se eu não corresse atrás para buscar algo maior ou algo que eu gostasse, eu ia acabar tendo que fazer aquilo ali para sempre, e eu tinha certeza que aquilo não era o que eu queria. Então, a partir daí que eu comecei a buscar coisas que eu, né, gostava de fazer. E hoje eu faço uma coisa que eu tenho o maior prazer, então, assim, é muito fácil para mim acordar todo dia de manhã, chegar e vir trabalhar. E olha que eu sempre fui um cara que tive muito problema para acordar cedo, né? Sempre tive um compromisso ali meio um pouco duvidoso com a pontualidade, sempre enxerguei esse ponto em mim, né, como uma possibilidade de melhoria. E assim, eu vejo que hoje eu não tenho mais essa dificuldade, assim, simplesmente foi embora, né? Hoje naturalmente eu já consigo, né, tipo, acordar, vir trabalhar tranquilo, chego sempre bem motivado, com essa sensação de que, cara, eu realmente estou fazendo alguma coisa que tem um propósito, que vai dar certo. E é aquela coisa, né, cara? Né, o João sabe muito bem. São dias, cada dia é completamente diferente do outro. Tem dia que você chega para trabalhar, cara, e tudo dá muito certo, e tu, sai empolgadão, e, cara, isso é maneiro pra caralho, deu muito certo. E no outro dia, cara, não sai como foi planejado, alguma coisa dá errado, e tu já, chega em casa, putz, cara, hoje não foi. E aí, quando você começa a sentir que tá baixando, você fala, não, cara, isso tem que dar certo, isso vai dar certo, e, cara, amanhã é um novo dia, e vamos que vamos, e assim a gente vai, né? Eu acho que, assim, é muito um trabalho, eu diria que é até em conjunto, né? Porque, assim, eu tô muito junto com o João. Às vezes tem um dia que eu não tô, né, tão assim, e aí o João chega pilhadão. Às vezes eu chego aqui e sinto que o João tá um pouquinho para baixo, só que, aí eu chego pilhadão. E assim, a gente vai meio que, né, dividindo, sim. As forças, contribuindo um com o outro, para poder, né, botar o desafio para frente e fazer acontecer, né? Sim, beleza. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente tá até colocando aqui, porque isso é uma coisa que, para mim, na minha vida, também me fez acordar muito mais feliz, que é a gente saber para onde a gente está caminhando. Quando a gente tem um propósito, seja na profissão, seja na nossa vida pessoal mesmo, é muito mais fácil da gente acordar motivado, apesar de não existir alguém que acorda motivado todos os dias. A gente pode ser disciplinado e ter um autoconhecimento, estudar um pouco da mente humana para poder chegar no seu ambiente de trabalho e você mesmo ir modificando a tua linguagem corporal, para o químico do teu corpo começar a modificar e você começar a se abrir e entrar naquele estado de espírito que vai te fazer ser produtivo durante o dia. Então acho que aqui na Opus é muito legal, assim, essa relação que a gente tem, porque a gente tem metas de 2, 5, 10 anos, a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar, né? Às vezes parece uma loucura quando a gente olha lá a nossa meta de 10 anos, mas assim, a gente acredita com muita força de vontade que a gente vai chegar lá, né? A gente tem pessoas que a gente admira muito, que a gente quer muito ser amigo dessas pessoas, então isso também motiva muito. E é exatamente pegando esse fio da meada aí que eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal, assim, de negócios, assim, que é a seguinte: se você tivesse a oportunidade de ir para um bar com 3 pessoas fodas que você admira, porém não conhece, quem que tu chamaria, assim? São pessoas que são referências para você, que você gostaria de sentar numa mesa de bar e trocar uma ideia? Putz, cara, essa aí é difícil. Porque eu não tenho tanto hábito, assim, de ficar acompanhando muitas pessoas. Então, assim, tem alguns que eu realmente vejo, acho muito maneiro e tal, mas eu consigo pensar aqui em alguns, sim. Cara, um que eu curto demais seria o Jorge Paulo Lema. Porque eu acho a história do cara muito maneira. Sinistro. E aí, dependendo da cerveja, ficaria até por conta dele, né? Pô, o cara é esperto pra cacete, já fica por conta da casa.
Cara, Jorge Paulo Lemann eu acho muito foda. Pô, cara, o Conrado, que é né, o Conrado Adolfo, apesar de a gente já ter tido uma proximidade um pouquinho maior com ele, pô, é diferente, né? Porque a gente tá sempre na correria lá dos treinamentos que a gente faz. Ele eu também acho um cara muito foda. E deixa eu ver se eu pensar algum outro. Porra. Cara, eu tô querendo falar por ele. Não, mas aí é a minha opinião. Eu sei que pra tu são tantos, eu até consigo pensar em mais alguns, mas eu tô pensando em algum que realmente fosse. Te dê muita vontade. Que mesmo. Me dê muita vontade. Assim, eu não sei se talvez seria o ideal, mas assim, é uma pessoa que eu tô tentando puxar assim pelos livros que eu li, né? Que realmente me trouxe uma identificação um pouquinho maior. Que foi o Rick Chester. Pô, o Rick Chester é maneiro. Que eu acho um cara muito, muito maneiro. Não, cara, também não sou de ficar acompanhando tanto. Eu, no geral, assim, não tenho o hábito de ficar acompanhando muitas pessoas. Eu leio os livros, enfim. Mas não fico ali acompanhando o dia a dia nas redes sociais. Não tenho esse hábito. Mas tem algumas pessoas, assim, que realmente me marcam de alguma forma diferente em alguns pontos. Um pouquinho mais pro pessoal, outro um pouquinho mais pro profissional, e outros um pouquinho mais pela admiração, né? Mas enfim, sim. Eu acho que talvez esses seriam 3. E eu acho que se juntasse os 3, meu irmão, um não ia ter nada a ver com o outro. Mas ia ser muito maneiro ver o Jorge Paulo Lemann e o Rick Chester na mesma mesa. Ia ser muito maneiro, porque são 2 caras muito fodas que vieram de realidades completamente diferentes, né? O Rick Chester, inclusive, ele ficou famoso por causa daquele vídeo, né? Só que foi por causa do Flávio Augusto, né? Do Geração de Valor, sim. Que acho que chegou nele o vídeo e tal. Só que o Rick Chester, se tu for ver a história dele, é uma história, pô, assim, de superação. Tem vários irmãos. Em um vídeo, tu vê como é que o raciocínio do cara também era rápido, mas ele mesmo diz que desde cedo ele tinha o dom da oratória, né? O que, pô, hoje ele vive disso, né? Ele é um puta orador, né? Dá palestra aí até fora do Brasil. E só que o Jorge Paulo Lemann, cara, assim, pô, o cara foi estudar em Harvard, o cara surfava em Ipanema, né? Sim. Pô, na zona sul do Rio, assim, são realidades muito, muito opostas, mas... Cara, eu acho que seria incrível. Eu acho que essa mesa que tu falou, cara, eu não tinha pensado em nenhum dos 3 pra mim, mas acho que seria uma mesa muito maneira, assim, de sentar. Eu acho que no final, depois de algumas cervejas, a gente, porra, ia estar geral se abraçando, rindo pra caramba. Porque o Jorge Paulo Lemann é um cara, assim, quando eu assisti algumas coisas dele, parece que ele é um pouco travado. Mas, assim, algumas outras vezes que eu já escutei ele falando, ele é soltão, assim, meio... Pô, tu vê que ele não perdeu aquele... gingado, assim, entre aspas, aquela parada do carioca, né? Então, mas eu acho que seria uma parada muito, muito maneira. Gostei. Pô, e os teus 3? Quem que tu escolheria? Cara, eu não tenho dúvida. Eu escolheria Thales Gomes, Alfredo Soares e o Rony. E o Pedro, caralho. Opa, falei um palavrão aqui. Já falou vários aí. Porra, não, o Pedro Superti também. Cara, agora tu me deixou na dúvida. Tinha esquecido do Pedro, cara. Porra. Não, mas o Rony da reserva, com certeza eu chamaria. Cara, Alfredo. O Pedro Superti eu também. Não teria como tirar o Pedro. Aí eu ficaria entre o Alfredo e o Thales. Bom, não sei. Acho que... Enfim, vou deixar no ar aí. Beleza, e pra gente finalizar, Guilherme, queria saber... Pô, pra finalizar, porra... Cadê a gente? Estamos começando devagar, né? Pô, o Primo Rico hoje ele tem... Pô, pode fazer um podcast de 50 minutos, 1 hora que ele tem público e audiência para isso. A gente vamos começar devagarzinho. Mas queria finalizar aqui com uma pergunta que a gente já meio que sabe que a gente faz essas projeções juntos, mas às vezes de repente acaba saindo... Uma pessoa tem uma visão, outra tem uma outra e acaba... né? Então eu queria saber... Como é que você vê a nossa marca no futuro, a Opus? Cara, realmente é difícil a gente fazer essa projeção, tipo, confrontando a nossa emoção com a nossa razão, né? Porque, assim, emocionalmente falando, cara, eu consigo pensar coisas maravilhosas, entendeu? A gente, em projeções até fora do país, enfim, consigo pensar grande, realmente é muito fácil.
Agora, né, você fazendo esse paralelo com a tua, né, a projeção do racional, tipo, será que faz sentido isso agora e tal? Mas eu acabo tendendo mais pro emocional. Eu acho que ganhar o Brasil já é uma realidade próxima e que eu vejo que, assim, no mundo dos negócios hoje, basta um estalo para você conseguir ter uma projeção nacional muito grande, muito rápido. E talvez esse seja, né, o maior desafio de quem está empreendendo, porque às vezes a pessoa consegue chegar lá, mas quando chega se perde e é nessa que muitos caem. Então, assim, eu acho que a gente tem essa condição de chegar, mas entendo esse como talvez um momento mais chave assim, para o negócio. Né? Eu acho que seria o ponto de que ou, né, dá certo e segue, ou se chegou lá e não conseguiu, a tendência é que pinte aí uma dificuldade. Então eu acredito que assim, né, não consigo pensar tanto lá no longo prazo de uma forma realista, mas a curto prazo eu acho que alcançar uma projeção nacional é bem viável, sim. Porra, tá vendo, galera? Nossos sonhos são altos. E eu também, cara, eu acredito muito que daqui a alguns anos, acho que antes do que a gente imagina, a gente vai estar vendo esse vídeo ou escutando esse podcast e rindo, né, de tudo que a gente... Porque hoje, galera, a gente não tem jeito, a gente tá no operacional ainda, a gente tá no estratégico, a gente tem que se desenrolar todo aqui para fazer a Opus dar certo, né? Então a gente estuda demais. Hoje, por exemplo, agora são 9h30 da noite, a gente tá aqui gravando isso aqui para vocês. Então não tem jeito, né? É o que todo mundo fala, cara, trabalho, não tem jeito. Mas gostei da resposta também e, pô, tô junto contigo. Minha resposta também seria, com certeza, mais ou menos isso aí. E acho que é isso, né, meu parceiro? Galera, o que vocês acharam aí? Eu queria saber se vocês curtem também esse formato, se vocês escutam podcast. Esse foi o nosso primeiro convidado, não poderia deixar de chamar o cara aqui, meu braço direito na Opus, meu melhor amigo aqui hoje. E esse vídeo vai estar completo no YouTube, se você está vendo no IGTV, e a gente pretende lançar também no podcast e algumas outras plataformas também, onde você só escuta a gente, né? Como Deezer, como algumas outras plataformas de podcast. Spotify também. E queria agradecer muito quem ficou até aqui. Se você ficou até aqui, manda um salve aí pra gente, da onde você tá. Fala alguma coisa, fiquei até o final, por exemplo. E pra gente saber que tá legal o conteúdo. Também curti demais. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não, nada, pô. Achei maneiro pra caramba. Maior honra ser o primeiro convidado desse podcast aqui, que vai ser, ó, meu irmão, sucesso. Vai ser sinistro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a todos que vieram aqui nessa gravação. Ian Cissa, a Lasca Visual, representando a nossa produção aqui. E o Guiminho. Galera, muito obrigado. Até a próxima. E fui!